Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor bendito, Senhor nosso, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença, ó Pai, certos, ó Deus, de que com a Tua palavra aberta nós estamos lendo e, portanto, ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo, ó Deus, o nosso grande Deus, o Senhor das nossas vidas, o nosso grande Criador e o grande sustentador das nossas vidas, falar aos nossos corações. Deus, palavra que foi inspirada, que foi registrada, ó Deus, para que pudéssemos colher grandes, enormes benefícios dela, para que a nossa alma pudesse experimentar dela vida, experimentar nutrição, ó Deus, experimentar aquilo que aquece os nossos ossos, ó Pai, aquilo que fortalece os nossos corações, aquilo que anima-nos, ó Deus, na esperança da glória, na certeza de que, ó Deus, hoje o Senhor nos mantém e nos sustenta, até o dia em que de fato experimentaremos em definitivo, ó Deus, os grandes benefícios da revelação do Senhor. Ó Pai, abençoa o Teu povo, abençoa-nos nesta manhã, de maneira que a Tua palavra seja exposta, ó Deus, que haja fidelidade na exposição dela e que, ó Deus, haja sinceridade na recepção dela. Que os ouvidos, os corações de cada um dos Teus servos nesta manhã sejam, ó Deus, prontos para receber a Tua palavra e sair daqui para frutificar, de dar frutos, ó Pai, benditos para o Senhor, para a glória do Teu nome, daquilo que aprenderem nesta manhã. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém, Deus. Amados, nós estamos numa série expositiva dos salmos chamados de degraus, ou os salmos de romagem, ou esses cânticos de subidas que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Salmo com autores diferentes, salmos que falam a respeito de diversos aspectos importantes da vida peregrina, e salmos que nos encorajam numa caminhada que é difícil, mas que é conduzida pelo próprio Senhor em graça, em favor das nossas vidas, até o dia que estaremos na Jerusalém Celestial, até o dia que estaremos no nosso lar, na nossa casa, que está sendo preparada pelo Senhor. Hoje, nós, depois de muitos salmos, chegamos ao Salmo 131. Um salmo pequeno, não chega a ser o menor das Escrituras, vocês sabem que o menor é o 117, mas um salmo que tem apenas 3 versículos, e sobre o qual se referiu Spurgeon como um salmo muito pequeno de ler, mas muito difícil de se aprender, muito difícil de se entender. E por que Spurgeon diz que o Salmo 131 é um salmo difícil de se aprender, difícil de se entender? Porque ele lida com um dos temas da vida cristã, que sem dúvida está entre todos os temas da vida cristã, aquele que é o mais reconhecido, o mais celebrado, mas no entanto o mais raro, o mais difícil de ser visto: a humildade. O salmista aqui nos ensina a respeito de uma virtude da vida peregrina, da nossa vida como servos do Senhor, nesta caminhada cristã que envolve, no aspecto positivo, a grande virtude a ser buscada no nosso tempo, mas ao mesmo tempo que aponta negativamente para o grande e grave pecado que tem ameaçado os corações da humanidade em todo o tempo: o orgulho, a soberba, a arrogância. De um lado nós vemos a humildade, um tema difícil de abordar, mas negativamente, por outro lado, a humildade nos revela um tema desafiador, grave, sério para as nossas vidas,
que é a questão do orgulho, a questão da soberba da vida, da soberba dos nossos corações. Aquilo que fez Deus registrar significativamente a objeção dele a este pecado, de maneira que não encontramos nas Escrituras que Deus resiste ao ladrão, ao adúltero, ao mentiroso, mas nós encontramos na Escritura que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Portanto, nós estamos diante desse tema importante, fundamental para as nossas vidas, e sobre o qual há um livro que foi traduzido para o português de um autor americano chamado C.J. Mahaney, onde ele trata a humildade como a verdadeira grandeza, como a verdadeira expressão de caráter, de virtude cristã, que tanto é desafiada as nossas vidas nos dias de hoje. Numa época em que as pessoas estão sendo treinadas para se ensimesmar, para se afirmarem. Vocês estão acostumados com expressões do tipo, eu sou mais eu, né? Expressões que costumeiramente promovem o marketing pessoal, promovem a condição pessoal, como até mesmo um meio de sobrevivência numa sociedade cão come cão. Numa sociedade onde a ideia de competitividade, a ideia de sobrepujar o outro, de derrotar o outro, de se estabelecer sobre o outro, é quase que uma obrigação desde o berço. Nós vemos com muita frequência isso desde a mais tenra idade. Os pais estabelecendo a concorrência, a competição entre seus filhos. Pais querendo dizer que seus bebês são melhores do que os bebês dos outros. E então, culturalmente, desde muito pequenos, nós somos acostumados à ideia do orgulho, da soberba, à ideia de ser mais eu. E aqui nós nos deparamos com o salmista numa atitude muito diferente. E certamente porque é algo que aborrece seriamente o nosso Deus. É aquilo que a nossa cultura tem ensinado, aquilo que a nossa cultura tem promovido. O orgulho e a dificuldade de lidarmos com a humildade é algo que nos desafia em muitas áreas da vida. Há várias frentes de dificuldade. Em primeiro lugar, nós, eu, você e todos os outros lutamos contra o orgulho porque nós somos naturalmente orgulhosos. Desde o Éden, e essa é a disposição do primeiro pecado, o ser humano se tornou orgulhoso. Adão, ele peca basicamente por duas coisas: descrença e egocentrismo. A descrença porque ele colocou em dúvida em seu coração aquilo que Deus havia dito. Deus tinha dito que se ele comesse do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E então a descrença e a incredulidade o leva a pecar. Mas não apenas a descrença e a incredulidade, mas o egocentrismo. O homem queria ser mais ele. O homem queria se estabelecer de maneira um pouco melhor sobre si mesmo. E então aí começa a terrível jornada da humanidade no orgulho. E nós vamos perceber na Torre de Babel, por exemplo, mais uma dessas contundentes expressões históricas do quanto nós somos orgulhosos. O homem queria construir, edificar até chegar aos céus. O homem queria se tornar mais ele. E então Deus teve que destruir, desbaratar todo aquele projeto, toda aquela intenção orgulhosa. Mas de lá para cá, o que nós vemos o tempo todo na humanidade são expressões de orgulho e são tentativas, atitudes que quase sempre nos afastam de uma atitude de humildade. C.J. Mahaney começa o seu livro sobre humildade com uma frase que deveria ser a consciência de todas as nossas mentes. Ele diz: eu sou um homem orgulhoso, que persegue a humildade pela graça de Deus. Esta é aqui a coisa que deveria estar na minha mente, no seu coração o tempo todo, para que pudéssemos escolher o grande benefício desse salmo. O grande benefício que Davi nos ensina aqui no Salmo 131. O benefício de almas que verdadeiramente são humildes e que têm sua humildade centrada em Deus e não na falsa humildade que muitas vezes nós vemos ensinada por aí.
Joel Bick mencionou uma série de coisas, duas em particular, que caracterizam os grandes pregadores de antigamente. Ele diz que eles eram grandes homens de oração e eles eram homens que lutaram com orgulho. Há um episódio da vida de Samuel Rutherford, que eu já mencionei com os irmãos, e que possivelmente é algo que os pregadores contemporâneos não praticam com muita dedicação. Rutherford foi procurado por uma ovelha de sua igreja, por uma senhora, que, feliz, animada com o que ele acabara de pregar, chegou para ele e disse: pastor, eu tenho uma alegria muito grande, eu tenho um privilégio muito grande de ser da sua igreja e de ter o senhor como meu pastor. E o Rutherford, com um incômodo no coração e na face, virou para essa senhora e disse: pois minha irmã, se você conseguisse ver dentro do meu coração, se você soubesse quem de fato eu sou, você não sentiria isso. Antes você correria 3 dias e 3 noites com seus filhos fugindo de mim, sem olhar para trás. Porque o meu coração é negro. Nele há grandes e terríveis batalhas. E você não deveria nutrir senso de privilégio e de orgulho com relação à minha pessoa. Mas quantos de nós lutam com orgulho com essa mesma medida e com essa mesma disposição? É isso que Bick diz sobre esses pregadores do passado, e é isso que tem sido uma antítese em relação aos pregadores do presente. Nós somos orgulhosos. E nós queremos aquilo que coloca-nos numa conta melhor do que os outros, que nos faz de alguma maneira destacados. Como nós ficamos felizes quando somos comparados com os outros numa medida melhor do que os outros. Como nós nos alegramos com elogios. Mesmo quando o Senhor Jesus disse: ai de vós se só vos elogiarem, porque assim sucede com os falsos profetas. Mas nós não desejamos a humildade e nós lutamos terrivelmente com esta coisa chamada orgulho. Outro homem que foi exemplar na consciência da luta contra o orgulho foi Jonathan Edwards, quando ele disse que o orgulho é a pior víbora que está no coração e o maior perturbador da paz da alma e da doce comunhão com Cristo. Meus irmãos, Jonathan Edwards, classificou o orgulho como o pecado mais difícil de se erradicar e o mais escondido, secreto e enganosa expressão da luxúria. Segundo ele mesmo, quando lutava contra o orgulho, quando via o orgulho se estabelecendo em seu coração, não conseguia apresentar uma medida tão grande de tolice, de bobagem, de miserabilidade, de cegueira. Ele, em momentos de orgulho, se via como um pobre verme, enganado, e que sempre lutava diariamente para buscar uma condição melhor. Um homem que entendia o orgulho, mas que ao mesmo tempo lutava intensamente com o orgulho em seu coração. Ele disse que o orgulho foi o motivo do fim precoce do grande despertamento. Um dos períodos mais marcantes de avivamento na história foi abreviado por conta do orgulho. Orgulho de pastores, orgulho de presbíteros, orgulho de diáconos, orgulho de crentes. O Spurgeon uma vez pregou dizendo que o orgulho é algo sem fundamento, é uma coisa sem cérebro. O orgulho é a coisa mais louca que pode existir. E o título de sua mensagem era sobre a loucura do orgulho. Mas a nossa sociedade tem nos dito, diferente disso, a nossa sociedade tem nos dito que você tem que orgulhar de si mesmo. Você tem que ter orgulho de ser presbiteriano, orgulho de ser crente. Que você tem que ter orgulho disso, orgulho daquilo, orgulho dos seus filhos. É isso que a sociedade tem nos incutido corriqueiramente. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Há uma outra coisa a respeito do orgulho que tem nos produzido grande dificuldade de lutar contra essas imposições culturais, contra essa enxurrada cultural de orgulho. A crença popular, ainda que falsa, de que o Senhor ajuda aqueles que se ajudam, né? E por isso nós procuramos nos esforçar bastante e ter, em grande medida, em grande conta, os nossos esforços. Há
como nós cremos nessa falsa afirmação de que o Senhor ajuda aqueles que se ajudam. Nós acabamos de cantar uma verdade que é oposta a essa afirmação cultural. O Senhor ajuda quem Ele quer ajudar. A Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto dorme. Ou seja, tudo quanto a palavra de Deus tem nos ensinado é contrário a isso. Mas o que nós temos visto são crentes e pessoas nutrindo um sentimento terrível de orgulho cultural e até mesmo de orgulho espiritual, porque creem que o Senhor ajuda aqueles que se ajudam. São crentes metidos, snobs espiritualmente. São crentes que acham que a sua condição de piedade é fruto do fato de ele ajudar Deus nesse trabalho de fazer dele alguém piedoso. Crentes que são extremamente arrogantes, orgulhosos. É isso que nós somos. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos pegos com as calças curtas do orgulho, porque somos crentes, porque somos presbiterianos, porque somos reformados. O salmista começa no verso 1 dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Você pode fazer esta oração nesta manhã. Você pode dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração. Há uma coisa muito importante a respeito destes salmos, da organização deles, e especialmente quanto ao fato de que um salmo sobre humildade venha logo depois de um salmo sobre perdão e graça. Davi escreveu esse salmo certamente muito antes da organização do saltério e de quando estes salmos de degraus, esses salmos de romagem foram agrupados pelos levitas em 436, possivelmente 450 e pouco antes de Cristo, nessa ordem. Nós vimos no domingo passado que o Salmo 130, ele nos fala a respeito de perdão e de graça, da misericórdia do Senhor. E logo a seguir, no Salmo 131, quiseram os levitas agrupar um salmo que começa dizendo que não é soberbo o meu coração, como uma expressão certamente de reconhecimento da graça e da misericórdia do nosso Deus. Aqui a primeira coisa que Davi estabelece como fruto dessa ausência de orgulho, dessa expressão de verdadeira humildade, são as marcas, as coisas que são próprias à humildade. A partir do verso 1 nós vamos aprender as coisas mínimas e simples que definem a verdadeira humildade. Em primeiro lugar aqui, meus irmãos, é importante observarmos a expressão de Davi. Davi começa numa clara disposição de oração, dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Você poderia, em primeiro momento, achar uma avaliação que Davi aqui não esteja sendo dos mais humildes. Nossa, como assim ele diz: eu não sou orgulhoso? Como assim eu não afirmo que não há altivez no meu olhar? Como assim que eu afirmo que eu não procuro grandes coisas? Ele, na verdade, está se mentindo. E está se colocando muito bem aos seus próprios olhos. Aparentemente é assim que nós podemos perceber este primeiro versículo. Mas, amigos, aqui há uma coisa importante a respeito do que Davi está dizendo. Há aqui um cuidado de Davi muito importante em relação a Jeremias 17:9. Jeremias 17:9, vocês sabem que a palavra de Deus diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração é perverso. Mas o fundamento para a avaliação de Davi aqui é o Senhor. Davi não está medindo a si mesmo com o seu próprio espelho. Ele não está diante do espelho próprio da sua casa, que é enganoso, que vê apenas as coisas externas. Mas aqui Davi está diante do Senhor, daquele que tudo vê, daquele que olha o coração, daquele que prova e mede o coração. Ó Senhor! É esse o fundamento da avaliação de Davi. Não é aquilo que
que costumeiramente nós utilizamos, que são os espelhos das nossas próprias casas, a nossa própria medida para nos avaliarmos e para nos vermos em como estamos. Não, Davi, ele vai usar o nome pactual do Senhor. Ele vai usar o nome de Deus, que nas Escrituras é eu sou, aquilo que serei para o meu povo, o nome com o qual Deus se relaciona com o seu povo, o nome com o qual Deus estabeleceu toda a medida da aliança com o seu povo. E é com esse nome, é invocando este nome pactual, é orando e se dirigindo a este nome pactual que Davi se mede e se coloca e se estabelece diante do Senhor, analisando o seu próprio coração. Ele está muito consciente de que na presença do Senhor, e tendo o Senhor como o fundamento e a fonte, haverá de fato verdadeira humildade. E ele vai definir aqui esta verdadeira humildade a partir de 3 negativas. 3 coisas que não devem existir para que de fato haja verdadeira humildade em nossos corações. A primeira é de que o orgulho precisa ser vencido. Ele diz no verso, na primeira parte, a parte A do verso 1, que não é soberbo o coração dele. Não há possibilidade de você ser humilde, havendo alguma medida de orgulho no seu coração. Tem gente que vai dizer para você mais ou menos assim: eu sou humilde, mas nem tanto. Você já ouviu alguém falar dessa forma? Não, eu sou humilde, mas eu tenho um pouquinho de orgulho do que eu faço. Normalmente eu sou humilde, mas de vez em quando eu fico bem para frente com aquilo que eu faço. Meus irmãos, o que Davi está estabelecendo aqui é uma negativa consistente de que só haverá a verdadeira humildade se não houver medida qualquer de orgulho. O orgulho precisa ser vencido, ele precisa ser conquistado para que de fato haja humildade. Tem gente que tenta ser orgulhoso até da falsa humildade. Eu vou usar só uma história engraçada do meu pai para ilustrar isso aqui, para poder não usar alguém que possa se ofender. Meu pai fez disso uma brincadeira, e eu vou usar apenas para ilustrar situações que são muito reais, de pessoas que são orgulhosas da falsa humildade. Um dia ele chegou para mim, eu devia ter uns 19 anos, e ele falou: meu filho, seu pai é muito humilde. Eu sou um homem muito humilde, fazendo graça, rindo. Ele disse: olha, eu estive na casa de uma senhora, e ela ficou me elogiando, dizendo que eu era uma pessoa muito humilde, muito simples. Eu chegava na casa dela, entrava na cozinha, destampava as panelas dela, sentava no sofá da casa dela, pegava o controle, ligava a televisão. E eu falei: papai, isso é falta de educação, isso não é humildade. Mas o fato é que há muita gente que, ao contrário do que Davi está nos ensinando aqui, quer estabelecer a suposta humildade ou a falsa humildade a partir do orgulho, do mimo do orgulho. A própria aparência de humildade da pessoa é um trato orgulhoso, é uma expressão soberba e arrogante do coração dela. Mas Davi, por outro lado, está dizendo: não, esse orgulho, toda a expressão dele precisa ser conquistada, precisa ser vencida. Do contrário, você não será humilde. Só há humildade onde o orgulho foi vencido, foi derrotado. Esta é a primeira coisa importante que nós aprendemos a respeito da verdadeira humildade aqui com Davi. E ele usa desta expressão, não que ele não fosse um homem que lutasse contra o orgulho e que ainda estivesse lutando contra o orgulho. É preciso entender por que Davi está usando essa expressão aqui do verso 1. E o contexto dela é em relação à sua condição como rei de Israel. Vocês vão entender Davi aqui quando vocês contrastarem Davi com Saul. Enquanto Saul não era nada humilde com relação à sua condição, à sua realeza,
Davi era despretensioso. Davi, quando estava trabalhando no campo de ovelhas, estava lá pastoreando as ovelhas, ele não carregava em seu coração pretensões reais. Não havia ambição e grandes aspirações no coração de Davi. E aqui o que ele quer argumentar é justamente em relação a esta sua aspiração de realeza. Davi não desejou, não ambicionou ser rei. Não havia no coração de Davi qualquer orgulho no sentido de ambições reveladas, ambições claras a respeito do seu desejo de ser rei de Israel. Muito pelo contrário. Quando Davi foi apontado como aquele que seria ungido do Senhor, o rei de Israel, o rei que seria segundo o coração de Deus, ele estava despretensiosamente pastoreando ovelhas no campo. Como é diferente, meus irmãos, se nós vemos o rei Davi quando comparado ao rei Saul. Você se lembra como Saul começou lá em 1 Samuel capítulo 9? Ele humildemente sugere a Samuel que talvez ele tivesse errado na escolha dele como rei. Ele diz: não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você fala comigo dessa maneira? Mas nós sabemos o resto dessa história. O coração de Saul é revelado quando ele demonstra uma e outra vez a loucura do seu coração, o seu descontentamento com Deus e com o povo escolhido de Deus. O seu orgulho foi exposto. Já Davi não tinha as ambições de Saul. Já Davi não revelava em seu coração as aspirações grandiosas de Saul. Nesse tocante, neste particular da vida de Saul, e neste tocante, neste particular da vida de Davi, é claramente visto um contraste. E sim, Davi pode dizer: não, o meu coração não é orgulhoso. Eu não queria, e não persegui, não busquei orgulhosamente as coisas que o Senhor tem me dado. Nós também devemos aprender a vencer o orgulho em nossos corações, a desencanar, a pôr abaixo as nossas ambições, as nossas aspirações desmedidas. Meus irmãos, especialmente com relação aos nossos chamados, especialmente com relação à nossa condição como crentes do Senhor, já é feio, já é terrível de se ver o nosso orgulho com relação às nossas profissões, carreiras, estudos. É ainda mais feio de se ver o nosso orgulho com relação ao chamado do Senhor. Devemos ter cuidado para que a nossa salvação não seja uma fonte de orgulho. É preciso gostar da declaração de Davi quando ele diz que o meu coração não é orgulhoso. É preciso entender que Deus nos procurou quando não éramos dignos de nada, apenas de condenação. Que o que Ele nos concedeu, não concedeu porque merecíamos, mas porque exclusivamente Ele graciosamente quis nos dar. Qualquer um que pensa que Ele tenha dependido de um pingo da nossa contribuição para que nos tornássemos sacerdotes no reino de Deus, será um homem orgulhoso. E o orgulho, como na vida de Saul, ele sempre precederá a queda e a ruína. Afinal, meus irmãos, foi isso que aconteceu com ele, e é isso que acontece com todo orgulhoso em toda a história do povo de Deus, em todos os relatos da Escritura. Nós precisamos colocar o orgulho sob derrota. Nós precisamos vencê-lo, conquistá-lo, derrotá-lo, para que possamos provar da verdadeira humildade. Primeira coisa importante. Segunda, é ter uma visão controlada. A segunda parte do verso 1 diz: nem é altivo o meu olhar. Essa segunda negativa, Davi afirma do mesmo modo que a primeira. Ele nega existir algo que vai prejudicar a sua
humildade centrada em Deus. Em Provérbios 6,16, Salomão, que tinha muito a dizer proverbialmente, ele escreveu: há 6 coisas que o Senhor odeia. Sim, 7 que é abominação para ele. E qual que é a primeira dessas coisas? Olhar altivo ou arrogante. Os olhos são uma janela da alma. Os olhos são a consciência com que nós vemos as coisas. É com os olhos, meus irmãos, que nós vamos conseguir alimentar, nutrir as nossas almas. Ou serão com os olhos que nós iremos deturpar a nossa leitura, a maneira como vemos todas as coisas. O Paul Tripp escreveu em Instrumentos nas Mãos do Redentor o seguinte: ele diz: uma vez que em cada um de nós ainda tem permanecido o pecado, vamos ter bolsões de cegueira espiritual. A Bíblia diz que podemos ser cegos espiritualmente e ainda achar que nós vemos muito bem. Uma coisa muito importante aqui, sobre o que Davi fala sobre o olhar, é justamente esta incapacidade que nós desenvolvemos com o orgulho de ver claramente as coisas. Nós temos sérios pontos cegos, graves pontos cegos. E esses problemas geralmente dizem respeito à maneira como nós nos vemos. É impressionante como nós temos uma capacidade incrível de olhar para os outros, de medir os outros. Uma capacidade muito grande de fazer isso, mas uma incapacidade muito clara de nos perceber claramente, de nos perceber corretamente. Isso porque quase sempre nós usamos olhos altivos, olhos arrogantes. Nós usamos espelhos caseiros que revelam-nos a nós mesmos como nós nos queremos ver. E é por isso, e é precisamente por isso que nós temos uma facilidade muito grande de ver mais feiura nos outros do que em nós mesmos. De ver mais erro nos outros do que em nós mesmos. É disso que Paul Tripp fala aqui. Ele continua a salientar no livro que somos muitas vezes ofendidos quando as pessoas agem como se elas nos vissem melhor do que nós vemos. Ah, como isso é ruim para a gente. Ah, como isso nos incomoda. Quando alguém quer sentar conosco, nos orientar e dizer coisas sobre nós que nós não conseguimos ver e perceber. Ah, nós ficamos como um leão zangado, amuado. Quando alguém senta e tenta dizer: vem aqui, fulano, eu gostaria de conversar com você. Eu tenho percebido isso, tenho visto isso em você. E então você vira um leão, uma onça, por incomodar-se com alguém que está percebendo coisas em você que você não percebe. Nós ficamos na defensiva, nós não queremos ouvir. No entanto, nós devemos reconhecer que temos pontos sérios, que há coisas que não vemos que outros veem. É impressionante que nós temos uma facilidade até grande de pedir que pessoas nos auxiliem em manobras quando vamos estacionar um carro. Nós ficamos ali, aí a pessoa fica ali, a gente olhando no retrovisor, e o rapazinho lá, o flanelinha, né? Fazendo assim: vem, pá! Não é assim, né? Ele costuma orientar direitinho. Mas nos incomodamos quando alguém quer fazer isso com as nossas vidas. Por quê? Porque nós queremos olhar, nós queremos ver. E queremos que nesse espelho nós tenhamos a medida de fato de quem nós somos. E aí a humildade não vai se estabelecer. E aí a verdadeira humildade não será provada, não será experimentada. Por quê? Porque esse olhar altivo é receita para um coração arrogante, para um cristão arrogante. Eu não aceito o que os outros dizem sobre mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço. E ninguém vai vir para mim dizer quem eu sou e o que eu faço. É assim que procede todo orgulhoso, todo arrogante. Os ouvidos não são espirituais. E por quê? Porque os olhos são altivos. E Davi então diz que é importante que isso também
seja controlado. A nossa visão sobre nós mesmos precisa ser controlada. Nós precisamos colocar sob controle aquilo que nós vemos a respeito de nós mesmos. Porque do contrário nós queremos e chegaremos ao ponto de nos ver de maneiras absurdamente superiores àquilo que nós de fato somos. Paul Tripp dá uma dica muito importante sobre como nós devemos encarar essa situação. Ele diz que nós normalmente pensamos muito sobre nós mesmos e não pensamos o suficiente sobre os outros. E quando fazemos, pensamos muito bem de nós mesmos e mal dos outros. Ele diz que nós precisamos inverter isso. Nós precisamos pensar melhor dos outros e nos ocupar de pensar de nós mesmos de maneira controlada, de maneira que isso esteja de fato sob controle, para que o orgulho não tome conta dos nossos corações. E há uma terceira coisa importante como marca, como característica da verdadeira humildade. Ele diz: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus irmãos, o contentamento é algo fundamental para a verdadeira humildade. É preciso estar contente com aquilo que o Senhor tem colocado à disposição das nossas vidas. A ingratidão é uma incrível inimiga da adoração e também é uma inimiga consistente da humildade. O descontentamento, a falta de gratidão é o que tem movido em grande medida o orgulho. E há uma geração orgulhosa entre nós. Os evangélicos atuais, esse evangelicalismo da igreja moderna, tem estabelecido coisas tristes de se ver. Vocês já devem ter visto aquele adesivo de para-choque que diz que o crente não nasceu para ser cauda, mas para ser cabeça. Né? E essa obstinada ambição e perseguição de postos e de destaque que a igreja evangélica moderna tem ensinado. Pessoas obsessivas por conquistas, obsessivas por alcançar mais do que se tem. O que isso, de maneira muito simples, revela é a falta de contentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu quero mais. Quando muitos estão dizendo aí, eu quero mais de Deus, na verdade eles não querem mais do próprio Deus. Eles querem mais das coisas que Deus teria para dar para eles. Eles querem essas coisas. Eu estou a ponto até de arrancar da mão dele, porque ele deveria me dar e não tem me dado. E então cria-se uma coisa terrível no coração, que alimenta não apenas a idolatria, mas a arrogância, orgulho, e distancia cada vez mais das nossas vidas a disposição humilde. A verdadeira humildade é contente, é satisfeita. Nesse sentido, na brincadeira do meu pai, quando ele fez aquela graça, ele virou: não, meu irmão, não, meu filho, humilde é aquela mulher, aquela senhora. Como ela de fato é humilde, porque ela é contente, ela é satisfeita com a vida que tem. A casa dela não tem piso, só o chão batido. Eu não sei se vocês já foram na roça e entraram em casas de chão batido. Eles batem tanto o chão, molham e batem, que fica quase igual cimento. Alguns ficam bem retinhos assim, e é bem durinho. E você entrava na casa daquela mulher com paredes de madeira, o teto coberto de palha, com uma lona preta entre as palhas. E você entrava na casa, uma salinha, depois uma cozinha, lá na cozinha apenas aquele filtro de pote, aquele filtro antigo de barro vermelho. Uma vida muito simples, algumas galinhas no quintal, mas você olhava para aquela senhora e aquilo que se podia ver era contentamento. Ela estava satisfeita com o que Deus havia dado a ela. Não havia em seu coração uma ambição de ter mais do que Deus estava disposto para dar. E aqui é importante fazer a ressalva de que Deus não está condenando aspirações legítimas
de que Ele seja exaltado com aquilo de bom e de excelente que nós fazemos. Mas Ele diz aqui: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Para Ele. Mas para Deus, certamente, Davi buscava estas coisas. Que tipo de coisas você tem perseguido e você tem buscado? Qual tem sido a base, a raiz da sua missão? Aquilo que você tem buscado tem sido coisas grandes e maravilhosas para você ou para Deus? Isso é um grande inimigo da humildade, a aspiração enlouquecida. Ele diz que é difícil reconhecer a ambição incontrolável, diz o Eugene Peterson, como um pecado. Porque tem um tipo de relacionamento superficial com a virtude da aspiração por uma impaciência com a mediocridade. E uma insatisfação com todas as coisas criadas até que estejamos em casa com o Criador. A esperança que se esforça para o melhor que Deus tem para nós. Mas se tomarmos as energias que fazem a aspiração eliminar Deus da imagem, substituí-lo com o nosso próprio autorretrato grosseiramente embaçado, vamos acabar com a arrogância. A aspiração é a energia canalizada que nos move a crescer em Cristo, moldando metas no Espírito. A ambição leva essas mesmas energias para o crescimento e desenvolvimento e as usa para fazer algo de mau gosto, barato, suado e fazendo-nos chegar a uma Babel, quando poderíamos estar de férias no Éden. Esta palavra do Eugene Peterson deveria calar fundo nos nossos corações. Quando você chama aquilo que você tem perseguido, as aspirações que você tem tido, de uma missão para o Senhor, onde está o Senhor nisso? Onde Ele está? Quando você sua, gasta energia, se esforça, quem está sendo enquadrado na moldura do retrato? A glória de Deus ou você mesmo? Isso nos distancia do contentamento e certamente nos distanciará seriamente da verdadeira humildade. Davi não se deixa prender por estas coisas. Ele não poderia mudar as coisas como Deus queria. E isso porque nós também devemos fazer o mesmo, porque é o conselho da palavra de Deus lá em Mateus 18, 1-4. Olha só o que diz a palavra de Deus naquela hora. Aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mas não há apenas marcas da humildade aqui nesse texto, mas Davi também fala do resultado da humildade. Ele diz no verso 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Senhor, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O primeiro resultado aqui descrito por ele é uma paz para hoje. Ele diz aqui: certamente fiz calar e sossegar a minha alma. Isso mostra o quanto o coração de Davi vinha de lutas. Ele está dizendo que não é soberbo o coração dele, não é altivo o seu olhar, ele não está buscando coisas grandes, maravilhosas demais para ele. Mas agora o resultado disso é sossego, é paz. Por quê? Porque antes havia luta. A humildade trará isso ao seu coração, trará descanso, trará férias do Éden ao invés de trabalho duro em Babel. A humildade traz descanso
às nossas almas, traz sossego. Em Mateus 11, 29 e 30, nós vamos um motivo para isso acontecer. A palavra de Deus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida do crente tem que seguir a proposta que é feita nesse texto. A vida do crente é de fato para ser sim uma vida de descanso, de paz, de sossego de alma, e não essa coisa desesperadora que abate a nossa alma, que derruba o nosso ânimo por conta desta ambição enlouquecida, dessas aspirações enlouquecidas. No final das contas é isso que o orgulho faz conosco. É isso que a arrogância faz conosco. Arruína a nossa paz, o nosso sossego. Não há descanso. O orgulho estabelece metas de glórias pessoais que são ininterruptas, que são intermináveis. A gente sempre quer mais, e quer mais, e quer mais. E nunca haverá espaço para satisfação, para contentamento, para paz, para descanso. Parem para pensar, meus irmãos. Há uma coisa, por exemplo, em relação ao orgulho social, orgulho cultural. Vocês vejam os jogadores de futebol, né? Eu fico vendo, assistindo as obsessões dos últimos anos, as obsessões do CR7, do Cristiano Ronaldo, em superar o Messi, em conseguir ser o melhor do mundo. Uma coisa enlouquecida, uma coisa ao mesmo tempo associada com marketing exagerado em termos pessoais. E a frustração que devia ser a cada vez que o Messi ganhava aquela bola de ouro. Ele subindo com aqueles ternos feios que ele usa nas cerimônias, e o CR7 lá, mordido, olhando para aquilo ali, mordido, indignado, e sem paz no coração. Eu não sei quantos de vocês aqui têm o hábito, o costume de assistir cerimônias do Oscar, né? Eu já vi muita brincadeira de comediante dizendo que o pessoal não apenas ensaia a vitória do Oscar, mas também ensaia a derrota, né? Treina para poder não ficar aparecendo, porque a câmera pega a cara do vencedor e também pega a cara dos que foram derrotados no prêmio. Vocês já viram isso, né? E eu já vi comédia, graça de gente imitando a cara de gente que perdeu o Oscar, né? E a pessoa lá com aquela cara amarela, né? Aquela cara azeda. Mas sobretudo por trás daquilo tudo, a falta de paz, a falta de descanso, a falta de sossego. Por que é tão importante ganhar? Por que é tão importante ser o melhor jogador do mundo? Por que é tão importante levar o Oscar para casa? Porque nós não entendemos o princípio bíblico daquilo que deveria fazer com que repousássemos no Senhor, descansássemos no Senhor, nessa proposta de um fardo leve, um jugo suave que a palavra de Deus nos traz. Davi descansa, Davi relaxa nas mãos do Senhor, porque ele entendeu que preciso descansar no Senhor como criança. É isso que a palavra de Deus quer dizer quando nós precisamos ser como crianças. Olha lá como é que a Bárbara está com a Melissa, descansando, quietinha no colo da mamãe. É assim que nós precisamos ser, relaxados no colo do Senhor, e não agitados, apreensivos, sem paz. Eu quero ganhar o Oscar da vida espiritual. Eu quero ganhar o Oscar da vida ministerial. Eu quero ganhar o Oscar da vida profissional. E assim, com ambições enlouquecidas no nosso coração, nós não descansaremos como crianças no colo de nossas mães, descansando em Deus. Davi descreve que esta fé, que esta relação com o Senhor, ela como uma fé humilde, é uma dependência como uma criança no colo de sua mãe. Esta é uma criança que não é mais dependente da mãe para se alimentar e se nutrir, mas que mesmo assim continua dependendo, ainda depende dos seus cuidados, ainda carece dos seus cuidados. Ana Clara desmamou a Érica, tinha 8 meses. Ela não quis mais mamar. A Érica tentou,
Mas a Ana Clara não queria mais. Mas mesmo de desmamada, ela corria para o colo da Eric, pedia carinho e pedia colo. Quantas vezes, antes de 4, 5 anos de idade, ali entre 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu saía sozinho para passear com a Ana Clara, já desmamada. E a gente via grandes coisas, ia para lugares legais, só eu e ela. A Erika ficava em casa, fazendo alguma coisa, e eu ia passear sozinho com a Clarinha. E com aquele tanto de coisa legal, aquele tanto de coisa bacana, às vezes até com um lanche gostoso, com sorvete e tudo mais, a Ana Clara virava e falava: eu quero mamãe. Papai, eu quero mamãe. E eu: filho, olha só que legal, filho, aquilo ali. Não, pai, eu quero mamãe. Eu quero mamãe, papai. E assim é com a Sara, assim é com a Débora. Vou passear com a Débora. Ontem de manhã eu peguei a Débora, fui para as casas, depois fui cortar o cabelo, fazer a barba. Comprei umas balinhas, uns docinhos para poder distrair enquanto o cara cortava meu cabelo e a barba. E aí lá pelas tantas, lá ainda com balinha na mão e na boca, a Débora: papai, cadê a mamãe? Papai, cadê a mamãe? Eu quero mamãe. Paz. Essa é a paz que deve estar em corações humildes, numa fé humilde. A dependência de Deus, o descanso nele, relaxar nele. O orgulho, a arrogância não permite isso, meus irmãos. Mas a verdadeira humildade permite que descansemos no Senhor. Que a nossa vida seja um deleite de Deus mesmo, e não essa obstinada loucura de querer Deus para ter coisas, de querer Deus para poder ter tudo aquilo que nós achamos que merecemos. Há uma coisa muito séria com relação ao orgulho no nosso tempo, na nossa época, que é a questão do direito. Nós o tempo todo estamos achando que temos direito a isso, aquilo, aquilo outro. Quando uma criança vira e fala: quero mamãe, ela não está preocupada com o direito, ela só quer colo. Ela quer a proteção, o cuidado que vai fazer com que ela se aquiete, com que ela sossegue na sua alma. E no verso 3 ele fala de esperança para amanhã. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi sabia o que era esperar no Senhor, o que era descansar, o que era confiar no Senhor. A sua humildade vinha disso, dessa dependência, dessa confiança, dessa fé humilde. Ele havia sido ungido rei de Israel, ele havia sido reconhecido como rei de Israel, e mesmo assim ainda esperou por longos anos para poder reinar. Ele já chegou a reinar 7 anos apenas em Hebrom, até que pudesse reinar no Reino Unido. Mas Davi não estava preocupado com direito. Ele não estava preocupado em ele apressar as coisas e estabelecer: não, eu já sou rei, eu quero reinar nessa bagaça aqui, eu quero tomar conta disso aqui. Não, ele esperou no Senhor. Ele descansou no Senhor, e ele sabia o resultado de se confiar no Senhor, pela palavra e pela sua própria experiência. E então ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espere nele. 1 de Pedro, capítulo 5 e 6, expressa o conselho desta mesma coisa que Davi recomenda aqui a Israel. Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Há aqui um comando e uma promessa. O comando é: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E a promessa é: no tempo oportuno ele vos exaltará. Qual que é esse tempo oportuno? Qual que é esse momento adequado? Meus irmãos, nós desfilaremos no dia da nossa glorificação. Nós marcharemos como, não mais a igreja militante, mas como a igreja triunfante. Com toda a exaltação, com toda a justiça do Senhor. Aqui Pedro não está falando de vingança. Aqui Pedro não está falando simplesmente de justiça retributiva, mas ele está falando da glória do Senhor, que será dada aos seus eleitos, que
será dado a todos aqueles que esperaram no Senhor. Esse seria então isso será algo que nós veremos no retorno do nosso Senhor Jesus. O dia em que todos os crentes serão exaltados para a glória de Deus. E se Ele realmente demonstrar a humildade que está a cargo de todo crente, que se espera de todo o coração regenerado, no devido tempo, Ele será exaltado. Como podemos enfraquecer e matar o orgulho e cultivar a humildade? O Mahaney, ele no seu livro dá 17 dicas. Eu as condensei em apenas 10, que eu gostaria que você procurasse prestar bastante atenção, se esforçar para guardar em seu coração e praticar. A primeira delas é: sempre reflita sobre a maravilhosa cruz de Cristo. Se você quer lutar contra o orgulho, você precisa ir à cruz. Você precisa ir até o Senhor, que dá graça e dá glória. Todos os dias, pense na cruz do Calvário. Pense no Evangelho Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Pense sobre Ele, clame: ó Senhor, que eu não seja orgulhoso, que não seja altivo o meu coração, o meu olhar, e que eu não espere coisas grandes demais, maravilhosas demais para mim. Em segundo lugar, comece cada dia expressando gratidão a Deus e reconheça sua dependência dele em todas as coisas. Comece todas as suas orações agradecendo e não pedindo. Mesmo num leito de hospital, terminal, de um câncer, de qualquer coisa, o crente deve começar sempre agradecendo. Porque haverá sempre mais motivos para agradecer do que para pedir. Terceiro lugar, comece cada dia praticando as disciplinas espirituais. Oração, estudo da palavra e adoração a Deus. Cante, louve, adore ao Senhor. E dê sempre preferência em suas orações, suas leituras e seus cânticos àquilo que faça Deus glorificado por aquilo que Ele já te deu. E não se ocupe tanto em pedir aquilo que você acha que Deus não te deu. Quarto lugar, use o seu tempo de viagem, o seu tempo livre, o seu tempo entre uma coisa e outra para memorizar e meditar nas Escrituras. Memorize a palavra de Deus, guarde no seu coração e o orgulho vai morrer. 5. Estude as grandes doutrinas da Bíblia sistematicamente. Mas estude-as sempre com o maior objetivo de fazer com que você morra para você mesmo e Cristo cresça em sua vida. Não use o estudo das Escrituras sistematicamente para ensinar os outros. Eu ouvi uma vez um pastor dizer que ele só lia a Bíblia para tirar sermão. Nem pastor deve ler a Bíblia ou estudar a doutrina sistematicamente apenas para tirar sermão. Isso deve ser uma coisa num outro momento. Em primeiro lugar, é sempre para que nós venhamos a morrer e Cristo viver em nossos corações. Sexto lugar, identifique evidências da graça em outras pessoas. Se ocupe mais em ver Cristo nos outros do que em se achar bom demais em relação a esses mesmos outros. Sétimo lugar, convide a correção dos outros. Busque a correção dos outros. Em oitavo lugar, incentive e sirva aos outros todos os dias. Em nono, responda humildemente aos eventos da sua vida. Diga sempre: Deus quer, Deus quis. Não é, pastor Carlos? Submeta-se a cada evento da sua vida como a expressão do que Deus quer para você. Pergunte sempre: Senhor, está ruim, está doendo, está difícil. Então eu pergunto: o que de bom o Senhor vai me ensinar com tudo isso? Humildemente, entenda que você merece. Entenda que Deus vai ensinar algo de bom na pior das situações. E em 10º lugar, termine cada dia dando glória a Deus. Comece dando glória a Deus e termine dando glória a Deus. Quando estas coisas são perseguidas e são praticadas,
o orgulho se verá em maus lençóis. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos ajude a encontrar a verdadeira humildade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Senhor nosso. Nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor faça morrer em nossos corações o orgulho, a arrogância. Que os nossos olhos não sejam altivos e que as aspirações do nosso coração não estejam perseguindo coisas grandes demais, maravilhosas demais para nós. Mas que nós possamos encontrar descanso, como a criança desmamada busca o colo da sua mãe. E que nós possamos encontrar paz, sossego e, ó Deus, esperança para o futuro. Que possamos aprender a esperar no Senhor. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Deus.